Alô pessoal, aqui o canal Idealmente, aqui mais um vídeo. Eu vou começar a fazer aqui um mini Funko, né? Aqui eu já tenho alguns que tem um molde pronto, né? Que eu já fiz em resina. Tirei a cópia no silicone, já fiz algumas cópias. Esse aqui eu vou fazer do zero. Aqui tem mais um que eu já fiz aproveitando aquele molde, né? A gente pode trabalhar em cima qualquer ideia, né? Já tendo um molde. Aqui eu tenho a massa PV Clay sólida, né? E você precisa dar uma sovada. Essa aqui já tem algum tempo que eu não uso, ela está meio endurecida, mas é só passar um pouco do gel, é da marca deles mesmo, né? Aí a gente dá uma sovada, né? Com umas gotinhas de gel, conforme for melhor, né? De repente pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai vendo aí à medida que você vai amaciando ela, né? Eu uso aqui esse caninho de ferro, de alumínio, como rolinho para dar uma maciada. E depois que ela já está macia, fica assim como parecendo um chiclete, né? Você pode modelar e só vai endurecer depois que for pro forno, né? Então aqui Funko é facinho, né? Você faz um retângulo, né? Vai ajeitando as bordas. Não tem muita complicação, né? Tem muita gente que ainda faz isso com biscuit, né? Esse aqui o único problema é o tamanho, né? Mas mesmo assim não deixa de ser difícil, né? E aqui já eu assei, né? Já tá durinho, já tá próximo ao tamanho que eu usei no anterior, né? E aqui eu já comecei a aplicar, né, a massa, já fiz a tiarazinha, fazer uma Mulher Maravilha, né? Funko, mini Funko. Aqui já fiz a tiara. Vocês veem que aos poucos a gente vai dando a forma, né? Tem que fazer tudo em etapas, né? Aqui eu fiz a tiara e a estrelinha, né? E aqui eu já, nessa próxima etapa eu já fiz os olhos. Você pode assim fazer com massa na cor do personagem, ou você pode fazer em resina e depois pintar no final, né? Dando os efeitos de pintura, luz, sombra, né? Esse aqui é a base do corpo, né? Para essa medida de Funko, né? Esse é quase um chaveirinho, né? Vocês veem que eu faço assim, ponho um aramezinho para essa estrutura da perna e assim vai seguindo, né? No final a gente tem um tamanho igual esse aqui que eu já fiz, é um bonequinho baseado naquele BTS, né? Que eu achei legal a roupinha, o formato do cabelo, eu acabei fazendo. Aqui vocês veem que já é mais um passo, né? E aqui eu tenho já um conjuntinho de corpos que já deixo pronto, né? Esses eu fiz na hora, ou então tem uns aqui que eu já tenho em resina já que deixo pronto, né? Na hora que tiver ideia é só você pegar e aplicar em cima, né? Uniforme, cabelo, maquiagem, igual esse aqui, que por cima eu recobri para fazer o caveira vermelha, né? Do Capitão América. Que eu usei a massa já da própria cor, né? O vermelho, o PV transparente para os dentes, né? Esse aqui também eu estava fazendo, eu parei porque eu resolvi fazer do zero, né? Sem aproveitar esse moldezinho que eu já tenho, fazer do zero com a massa nova, né? Aqui vocês veem que tem o corpinho, eu sempre deixo uma parte a mais de arame, porque o arame você vai precisar depois para posicionar aqui a perna nesse bloquinho de madeira, porque a gente fixa a peça aqui, né? Depois leva para assar no forno elétrico. E o arame serve para você posicionar ele no formato que você quiser da perna, né? A perna mais aberta, mais fechada, numa pose de ação, uma pose mais reta, né? Então você posiciona ali o arame conforme você quiser a posição da perna do personagem. Então aqui já recobri aquele aramezinho, né? Você vê que está o arame aqui com aquela partezinha do tronco que eu já deixo pronta.
Eu começo assim, né? Uma camada mais fininha, né? Para ele ficar firme, mais rígido, né? Depois a gente vai dando o formato da perna, né? Mais masculino, feminino, né? Um pouquinho mais forte. Ou você pode recobrir com a roupa, né? Com a calça, jeans, com o uniforme, a saia, e vai indo, né? Esse outro aqui eu já tinha feito a perninha mais reta, esse aqui eu vou fazer com a perna mais inclinada, né? Um apoio para frente. Eu resolvi fazer duas versões dessa mini Funko da Mulher Maravilha. Aqui mais um passo já pronto, né? Agora já comecei a aplicar uma parte do uniforme, sempre deixando para o final o cabelo, né? De acordo com o personagem você vai vendo o que você faz primeiro, né? Algum acessório, a roupa mesmo, uma bota, uma perna. Nesse aqui eu comecei o tronco, depois as pernas, né? Aqui já comecei a colocar nesse outro uma bota, na parte de cima da roupa, né? Eu fiz com a massa cor dourada, outro com massa amarelo natural, né? O outro é dourado, fica um efeito legal, né? Aqui também deixou a cabeça ainda solta para não ficar assando toda hora, que pode queimar um pouco, né? Que ela já está assada, durinha, e você, se eu já fixar no corpo e ficar levando e tirando do forno, ela pode mudar a cor, né? Ficar um pouco mais escuro que o resto do corpo. Agora aqui eu já coloquei a saia e as botas, né? Agora eu faço um furinho aqui na lateral, né? Com essa mini furadeira de mão. Eu tenho um conjuntinho de brocas finas, né? Para esses bonequinhos, né? Essas miniaturas. E a gente fura e já enfia outro aramezinho para servir do braço. Aqui eu deixei um apoiozinho porque ela tem um escudo, já vou usar como base ali do escudo, né? E o arame também você posiciona como as pernas na posição que você quer, né? Mais dobrado, mais reto. Esse aqui também já terminei as pernas, mas esse aqui, como é a perna mais erguida, eu já resolvi fazer assim uma rocha, né? Como se fosse uma montanha. Uma pose diferente. O outro está uma pose mais com a perna retinha. Agora eu já fiz a bota nas duas, né? O bracinho da outra que eu tinha feito já, mas no final eu vi que estava um pouco mais curto que o outro. Aí eu tive que arrancar, cortar, arrancar, né? Para fazer novamente e deixar os dois iguais, né? Apesar que o lado de lá vai ter o escudo e a tampar um pouco, mas eu preferi arrumar, né? Então eu estou fazendo assim, mostrando etapa por etapa. Aqui a PV Clay que eu uso é uma massa nacional. Importada, tem aquela Super Sculpey, né? Então aqui tem várias cores, cor de pele, cor natural, né? Tem o gel que é para amaciar, também você serve para até para pintar, você pode botar uma tinta ali, um corante e misturar no gel e depois levar para assar e vai já fixar essa cor na peça, né? Que eu passo um pouquinho no arame para dar um pouco mais de aderência nesse outro bracinho que eu vou colocar, né? Coloquei um pouquinho de gel ali. E agora vocês veem que já está mais um passo, já coloquei o bracinho que estava curtinho, coloquei a pulseira nelas, né? O bracelete ali. E assim vocês vão ver que vai etapa em etapa, lembrando que não fiz em um dia só, foram uns 2 dias. Às vezes ter pressa, você modela a peça, põe para assar, né? Espera esfriar um pouquinho. Aí começa uma outra etapa. Agora que eu já fiz o escudo, né? Lembrando que eu usei como referência um Funko mesmo, né? Do personagem. Mas eu não quis seguir 100%, né? A gente tem algumas limitações por ser um trabalho manual, então a gente faz aproximado, né? Mas fica bem legal mesmo assim. Agora aqui chegou uma parte legal também, que é a parte do cabelo, né? E a gente faz em etapas também, né? Dependendo do tipo de penteado, nesse aqui eu achei melhor fazer um lado do cabelo primeiro, que tem mais ondulado, né? Vai dar mais trabalho.
Dependendo da peça, você pode fazer de uma vez só. Esse aqui eu preferi fazer dividido, né, para dar uma atenção nessa mecha, né, para não correr o risco de fazer um lado, amassar o outro, né, um acidente. Aí aqui você já vê o cabelo das duas já pronto, né. As duas também fiz nesse mesmo esquema de uma parte em cada. Já está bem adiantado, já fiz o escudo, essa cordinha da Mulher Maravilha também, né? Então o cabelo ficou legal, bem onduladinho, bem trabalhado. E eu usei a massa na cor natural, mas se quisesse usar a cópia que já tinha em resina, depois eu ia ter que aplicar cor em cima do primer, a cor. Também é legal fazer assim, porque você pode fazer um efeito de cor que destaca mais a peça, né? Pintando com tinta acrílica, ou se você tiver um aerógrafo, fica bem legal também. Aqui já tudo finalizado, vocês veem que tá bem legal. Já todos os acessórios, fiz uma base nesse aqui também, imitando um chão meio acidentado, né? E a PV tem várias cores, você pode mesclar as cores também, né? E você ficou bem legal, esse é a cor amarelo natural, né? E esse aqui eu já fiz com um dourado, né? Dá um brilho, né? É cor ouro, parece. É porque tem a ouro, tem a prata, bronze, esse aqui é o amarelo ouro. Tem um brilho, né? E aqui eu fiz ela com essa perninha mais erguida, na rocha. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando o canal, idealmente. Vamos curtir, acompanhar os vídeos, se inscrever. É isso aí, pessoal. Vamos aí seguindo e acompanhe os próximos vídeos aqui do canal. Até mais.